E é por isso que é importante a gente trazer a projeção para o ano que vem. E o Ceará já traçou a dele. Meu amigo Samuel Conrado tem os detalhes apurados e traz aqui pra gente. Muito boa tarde, minha potência. Samuel Conrado. Beleza? Beleza, André. Muito boa tarde pra você, pro Daniel Farias, pra todos os amigos ligados aqui na Verdinha FM 92.5 e também dá carona aqui pra gente na TV Diário e no YouTube do Jogada. O Alvinegro de Porangabuçu, já pensando em 2026, tá conversando ali os conselheiros para poder terem acesso ao orçamento do Ceará para a próxima temporada, porque a diretoria executiva já passou para a mesa diretora do Conselho Deliberativo e neste momento está tendo avaliação. O Vovô projeta um orçamento na casa de 166 milhões de reais em receitas brutas para a próxima temporada. Isso levando em conta toda aquela situação do Vovô jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro e tendo uma receita inferior a 100 milhões de reais em comparativo ao que foi o ano de 2025. O Alvinegro tem esse detalhe que para 2026 o orçamento na receita líquida está projetando ali a casa de 156 milhões de reais. E além disso, tem as despesas de 147, o que deixaria um superávit de 9 milhões de reais. São muitos números que a gente vai explicando aqui ao longo do nosso debate no Jogada Segundo Tempo, mas para o torcedor ficar ciente, o Vovô vai ter uma projeção orçamentária. Tá tendo discussão no Conselho Deliberativo, porque na próxima segunda-feira vai ter a votação para aprovação ou não. E a diretoria executiva passou um texto para o Conselho do Ceará com um valor de 166 milhões de reais em receita bruta para o próximo ano de 2026, André. Então vamos com calma aqui. 166 milhões é a projeção orçamentária do Ceará para o ano que vem. Isso. E é importante destacar que isso é uma projeção. Esse documento que é apresentado geralmente no final do ano para o Conselho Deliberativo, isso é feito no Ceará, Fortaleza agora no modelo SAF também, mas faz essa apresentação também, ele se trata de uma previsão de gastos, de o que você imagina que você vai ter. Não necessariamente esses números eles vão ser exatamente como lá estão. Porque, por exemplo, você tem premiações em competições, que pode ser mais ou menos. Isso. Se o time vai mais adiante, você recebe mais. Venda de jogadores, você tem lá um valor estipulado. Pode ser que você consiga estourar um jogador, você faz uma venda que está acima desse teto, você já arrecada mais. Ao mesmo passo em que os gastos também podem ser maiores. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma projeção orçamentária, de uma previsão do Ceará, que está girando em torno de 166 milhões. E aí eu te pergunto, Samuel Conrado, no ano passado, na Série A do Campeonato Brasileiro, nesse ano no caso, né? 2025, Sim. A gente tá falando aqui para 2026. 2025, qual foi essa projeção orçamentária? Porque o Ceará, ele tá para daqui a 8 dias finalizar o ano de 2025 e esse resultado real, a demonstração dos resultados que foram executados em 2025, ela só vai acontecer lá para abril. Então aí é quando a gente vai ter a prestação de contas, que também é colocada no Conselho Deliberativo, também é posta em votação. Aí é que a gente vai saber de fato quanto o Ceará arrecadou, quanto o Ceará gastou no ano. Mas no ano passado, qual foi a projeção que o Ceará teve para essa disputa de 2025? Neste mesmo momento ali, meados de dezembro de 2024, a diretoria executiva do Ceará tinha passado para o Conselho Deliberativo um orçamento na casa, na projeção de 180 a 200 milhões de reais. E aí, no início de 2025, a projeção orçamentária colocava um Ceará com um superávit ali alto e que poderia bater aí em receitas 250 milhões de reais, André. Ou seja, gerando aquilo que disse João Paulo Silva ao longo aqui do Jogada Terceiro Tempo em exclusiva, que o Vovô para 2026 teria mais ou menos um corte de 100 milhões de reais em comparativo ao ano da Série A de 2025, já pensando na próxima temporada. Meu amigo, 100 milhões de reais a menos que você vai trabalhar. Claro que uma realidade de Série B é diferente, mas é uma pancada. Nós estamos falando aí de praticamente um terço do orçamento e que compromete muita coisa, muitas operações, obviamente, mas é a nova realidade. Eu estava buscando aqui a projeção orçamentária do Ceará para 2024, ela foi de 149 milhões. 149 milhões. Vale lembrar que 2024, salvo engano, Samuel Conrado,
teve a antecipação de valores da Liga. Da já. Liga, exato. Exato. Mas eu vou até procurar aqui para pegar o que foi já orçado em 2024, o que foi já executado, perdão, em 2024, que foi apresentado como resultado em 2025. Isso aí a gente já tem também. Mas a gente vai trazer aqui. Mas a gente consegue ver, Daniel, que é de fato uma projeção de uma queda de aproximadamente 100 milhões de reais, mas que mesmo assim, considerando a realidade de uma Série B de Campeonato Brasileiro, ainda vai estar entre um dos maiores orçamentos. Com certeza, um dos maiores orçamentos. A gente já imaginava que Ceará e Fortaleza chegassem na Série B com esse patamar. Agora a gente não pode negar que é um impacto financeiro muito grande de um rebaixamento. É por isso que a gente sempre falava, tem várias consequências negativas, o torcedor não gosta, mas principalmente do ponto de vista financeiro é onde a gente vê na prática, onde o clube talvez mais sofra quando cai de divisão. Se a gente está falando de uma queda de quase 100 milhões, então é algo muito significativo, algo muito grande e que repercute em inúmeros setores do clube. Repercute na sua capacidade de contratar jogadores, na sua capacidade de ter uma folha salarial um pouco maior, na sua capacidade de valorizar e investir em outras modalidades que, infelizmente, acabam nesses momentos sendo ali deixados um pouco de lado, futebol feminino, futsal, outros esportes que o Ceará e outras equipes também investem. Reformas na estrutura, a gente falou muito sobre isso ao longo do ano de 2025, né? Dos planos do Ceará de fazer uma grande reforma lá em Carlos de Alencar Pinto. Existia, inclusive, aquele plano, aquela ideia de passar uma parte da temporada de 2026 treinando lá, né, na cidade de Vouzão, enquanto Carlos de Alencar Pinto estaria passando por reformas. A gente já não sabe se isso vai acontecer, porque certamente boa parte desse dinheiro agora vai ser destinado a fazer o clube subir de divisão. Agora, algo que me chamou a atenção, e que depois o Samuel vai destacar também, é a questão dos direitos de transmissões. Eu estava lendo aqui, você falou sobre o orçamento do Ceará de 2024, que foi o ano que o time subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, disputou a Série B e conquistou o acesso. De direito de transmissão, estava aqui 70 milhões. Eu não sei quanto que é exatamente para esse ano a previsão. 28, não é isso? Olha, Exatamente. De direitos de transmissão. olha a queda. E a gente está falando de duas vezes que Quase o Ceará estava 50. na Série B. A gente não está falando aqui do comparativo Mas Série A que pra Série teve B. aí essa antecipação das verbas da LFU. da Liga, Então foi exatamente. por isso da Liga. Então foi por isso que teve esse valor mais elevado. Exatamente. Senão seria praticamente impraticável. Exatamente. Então, assim, é uma realidade muito complicada. É uma realidade muito complicada. Por isso que a gente tem falado. A questão do mercado, ela está diretamente alinhada a isso. O torcedor muitas vezes espera um time um pouco mais ousado no mercado, fazendo contratações assim de mais peso, de mais renome, mas tem que entender que a realidade financeira é outra. E é isso aqui, gente, que vai nortear. Porque a gente também não pode deixar de citar que em anos anteriores o Ceará sofreu com a questão do transfer ban. O Ceará teve problemas relacionados a questões financeiras, de compromissos que o Ceará firmou em outros momentos que ele não conseguiu cumprir. Tem o caso do Guilherme Castilho, teve de outros jogadores também que o Ceará acabou efetuando a compra, acho que Saulo Mineiro também teve isso. Então isso é muito importante. Barleta, né? Christian Barleta também. E querendo ou não, a gente lembra que isso afetou o Ceará. Se eu não me engano, foi em 2023 ou 2024, teve janela de transferências que o Ceará teve 5, 10 dias para contratar, porque só conseguiu se livrar do transfer ban na reta final de janela. Então a gente está falando de algo que precisa nortear a própria atuação do Ceará no mercado para que ele não cometa irregularidades que ele cometeu em outros momentos, possa ser um clube saudável financeiramente falando, mas que igualmente consiga ser competitivo. Então, essa questão do orçamento é muito importante, acompanhar realmente até segunda-feira para saber, né, se o Conselho vai aprovar ou não, para a gente saber de fato qual vai ser toda essa estimativa, questão de folha salarial, e a gente acompanhar também esses movimentos do Ceará no mercado de transferências. Olha, Daniel, eu busquei aqui as demonstrações contábeis do Ceará no ano de 2024, que foi o ano que ele conquistou o acesso da Série B para a Série A. E o Ceará executou em 2024 algo em torno de 161 milhões de reais, uma receita líquida de 161 milhões. O que a gente está falando aqui, esse de 166, é a receita bruta. Aí você tem descontos, impostos e tudo mais. A receita líquida cai para 147, se eu não me engano. 147, né? Receita líquida para o próximo ano, 156 milhões de reais. 156, é isso mesmo. Exatamente. 147 são as despesas. São as despesas, Exato. perfeito, perfeito. Dois aspectos aí que são importantes da gente destacar. O primeiro, que o Ceará, então, coloca uma projeção já muito mais próximo
daquele ano em que ele conquistou o acesso da Série B para a Série A, que foi 2024. E o segundo, de que, como nós falamos, é deve ser um dos maiores orçamentos da Série B, e caindo numa situação diferente. Gente, ó, o rebaixamento, ele é péssimo, ele é preocupante, causa um prejuízo de 100 milhões de reais aproximadamente, um buraco, um gap de quase 100 milhões de reais. Mas, vamos traçar um paralelo aqui com, por exemplo, o esporte. Cara, o esporte tá caindo quebrado. O esporte tá caindo numa condição extremamente preocupante financeira. Ceará e Fortaleza não estão nadando em dinheiro, tá, torcedor? Não pense isso. Não pense que, Ceará e Fortaleza estão nadando de braçada. Os dois estão com dinheiro sobrando. Não é isso. Mas, comparando-se com outros adversários, a situação ela não é das piores. O Juventude teve um orçamento na Série A menor do que essa projeção do Ceará. Sim. De 166 milhões. Numa Série A com o direito de transmissão bem maior do que esse que tá traçado aí pelo Ceará. Exatamente, porque entra aí questão de torcida. Só com o sócio-torcedor, Samuel Conrado. O Ceará projeta quanto pro ano que vem? 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, cara. É a segunda maior receita do Ceará. A primeira é de patrocínios e marketing, 42 milhões de reais. Que também tem muito a ver com o apelo do torcedor, Isso. com você estar atrelado a uma marca que é forte na região, que lota estádio e tudo isso. Até porque, em relação a patrocinadores, você tá falando disso, né? Sim. O Ceará, quando ele alinha os patrocínios, eles têm contrato esticados, né? E no contrato que tem ali a principal patrocinadora, a patrocinadora master do Ceará, o contrato vai até o ano que vem. Então não tem como você regredir o que você já iria projetar de pagar para o Ceará no ano que vem. Por isso, o vovô continua com o mesmo valor que iria receber se estivesse na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro da patrocinadora master da sua camisa. Perfeito. O Benedito Lopes de Souza, ele toca num ponto aqui que é preciso. Se o Ceará e o Fortaleza não souberem contratar, vão continuar na Série B. Não adianta você ter um dos maiores orçamentos se você não souber usar, se você não souber gastar. Mas o ponto que eu tô colocando aqui é de que, comparado com outros adversários que vão jogar a competição, Ceará e Fortaleza têm condições, repito, mesmo na dificuldade, mesmo com uma queda em comparação ao que seria, obviamente, numa Série A, mesmo com problemas, esse orçamento ele não vai deixar você nadando em dinheiro, mas você tem condições, tem capacidade de ser mais competitivo do que outros adversários que estão disputando o mesmo campeonato que você. Sem dúvida alguma. Tanto é que isso na atuação de mercado fica muito nítido. A gente sabe, o valor que se oferece não é o único fator para convencer um jogador a aceitar uma proposta. Mas fala demais. Querendo ou não, a gente está falando de um futebol que está cada vez mais valorizado. É outra realidade, mas a gente estava entrevistando nesses últimos dias pessoas aqui que fazem o nosso futebol cearense, de divisões inferiores. E eles falam, o futebol está cada vez mais caro. A temporada está super valorizada. Então, assim, quando você entra para uma competição que não é fácil, mas você chega já com status de equipes maiores, como é o caso de Ceará e Fortaleza. Você tem um orçamento maior, isso te coloca num passo à frente, num andar acima das outras equipes. Não é garantido sucesso, mas aí vai exigir também de Ceará e Fortaleza serem assertivos nessas contratações. Numa Série B, você não tem tanta bala na agulha para investir em apostas, muitas vezes. Puxa, a gente tá falando mais especificamente do Ceará, mas eu traço aqui um paralelo com o Fortaleza. O Fortaleza gastou muito dinheiro nessa temporada de 2025 com jogadores que não renderam. Infelizmente, numa realidade de Série B, você não tem bala na agulha para fazer isso, porque o dinheiro é mais limitado, o dinheiro é mais contado. Então, assim, vai exigir do Ceará, apesar de ter esse orçamento superior aos seus principais adversários ali na Série B, ser também assertivo nessas contratações. Então, como a gente tem falado, é algo muito importante que torna Ceará e Fortaleza competitivos no mercado de transferências, e a gente já tem visto essas movimentações acontecendo aí nos bastidores. Só pra gente repassar, Samuel Conrado, arrematando esse assunto trazido aqui pelo Samuca em primeira mão, de 166 milhões o valor da projeção orçamentária, a qual o Samuel Conrado teve acesso ao documento, que será apresentado na próxima segunda-feira. A previsão das próximas fontes de receita, das principais fontes de receita do Ceará, na ordem, para o ano que vem, em termos de valores, o que é que o Ceará projeta? O Ceará projeta, num total de 166 milhões, temos ali
Patrocinadores e marketing, 42 milhões de reais. Certo. Sócio-torcedor, 30 milhões de reais. Vendas de atletas, 29 milhões de reais. O Ceará projeta isso para 2026. Direitos de transmissão, 28 milhões de reais. E na quinta posição, receitas com jogos, 26 milhões de reais. Perfeito. Então tem mais um aspecto aí, viu, Daniel? Você vai ter que arranjar 29 milhões vendendo gente. Esse aspecto, assim, me chamou bastante atenção. Inclusive, a gente tava falando sobre o de 24, né? Tava vendo que naquele período o Ceará estipulou uma receita com venda de atletas de 15 milhões. Então, olha o aumento, 14 milhões a mais. E aí a gente começa a se questionar. Quais seriam esses ativos que o Ceará estaria disposto a negociar por valores elevados que atingissem 29 milhões? Né? Então, assim, a gente tá falando de um William Machado, que tem sido aí especulado em outras equipes do futebol brasileiro, mas que o Samuca já trouxe, né? Que o próprio presidente João Paulo Silva falou que vai fazer um esforço para permanecer com o William Machado. A gente fala de outras peças como o próprio Dieguinho, que foi um cara que fez uma boa temporada em 2025, certamente também é alvo de interesse de outras equipes do mercado. Tudo isso vai ter que ser ponderado pelo Ceará. Se você coloca essa meta, lembrando, aqui são previsões, são projeções orçamentárias. Não obrigatoriamente você vai vender exatamente os 29 milhões. Mas se isso foi colocado no documento e foi pensado pela diretoria executiva, é porque o time tem o interesse, tem o desejo ou planeja ir ao mercado na tentativa de vender alguns ativos seus. Resta saber quais serão esses ativos, né? E que o Ceará também entenda a necessidade de negociar de maneira correta, negociar de maneira adequada, para não vender a preço de banana, para não vender de maneira desregrada, né, só buscando esse lucro, mas que busque ter também essa valorização que é importante. A gente está falando de jogadores que, embora rebaixados, tiveram seus momentos de destaque na Série A. A gente fala de William Machado, que foi muito elogiado ao longo do ano, do próprio Dieguinho, de outras peças também. São ativos do Ceará, então o Ceará tem que valorizar. Se não vai poder aproveitar dentro de campo, que consiga reverter pelo menos em alguma compensação financeira para o seu caixa. E aí é aquela história de que, vou dar 2 exemplos. Claro que não necessariamente o Ceará vai vender o William Machado ou o Dieguinho. Sim. Mas para atingir a meta e para ter condição Exato. de fluxo de caixa, para você conseguir fazer a engrenagem girar, em algum momento você vai precisar vender. Exato. Não, Fica abrir repito, mão, não necessariamente Dieguinho ou William Machado. Você vai precisar vender alguém. Aí você vai na base, busca alguém como buscou o Jonathan, por exemplo, no ano de 2024. Isso. Você vai ter a capacidade de conseguir revelar jogadores, valores que irão atingir essa meta, ou você vende um cara que já está mais consolidado, mais rodado? Enfim, questão a se resolver, mas é fato que essa projeção está feita e de alguma maneira você vai ter que alcançar a projeção. Bom, falamos muito de Ceará aqui no primeiro bloco, tá? Intervalo rapidinho, ligeiro, bala. Na volta a gente vai falar muito de Fortaleza. Fernanda Alves tem novidade de compra de atleta, de jogador que está chegando, voltando de empréstimo, de jogador que não volta de empréstimo, de jogador que está no elenco e que tem um futuro definido. É muita informação que ela vai trazer logo depois do intervalo. Ligeiro bala, não sai daí, voltamos já.